Olá, turminha do quinto ano. Estamos aqui de volta para mais uma aula de matemática com o professor Alessandro, onde nós vimos na nossa última aula a ideia de perímetro, né? Nós vimos que o perímetro ele é a soma dos lados de um polígono e que eu tenho que determinar a quantidade de lados e fazer a relação com a quantidade de parcelas que eu vou ter na minha adição para fazer essa soma. Verificamos também a ideia de área, novamente a ideia de área, dentro da malha quadriculada relacionada ao retângulo. Vimos que se ocorrer alguma modificação de uma das dimensões, também nós vamos ter a mudança lá no resultado dessa área, na quantidade de área que corresponde à figura. Tudo bem? Então vamos lá. Para a nossa aula de hoje, nós teremos o seguinte: nós teremos o estudo da habilidade 23. E a habilidade 23 diz o seguinte: concluir por meio de investigações que figuras planas de perímetros iguais podem ter áreas diferentes e que também figuras planas que têm a mesma área podem ter perímetros diferentes. Vamos estudar mais especificamente hoje a habilidade 23.3. A habilidade 23.3 diz o seguinte: reconhecer que duas figuras geométricas planas com formatos diferentes podem ter a mesma medida de área e perímetros diferentes. Então vamos lá, colocar essas ideias em prática. Vamos começar aqui fazendo o estudo de área e perímetro. Vamos determinar a área e o perímetro, já que nós conseguimos fazer isso na nossa última aula. Lembrando que perímetro está relacionado à soma dos lados do polígono e que a área nós determinamos ou através de contagem, né, isso se ocorrer na malha quadriculada, ou se a figura não estiver na malha quadriculada, nós vamos determinar através da nossa formulazinha, multiplicar comprimento vezes largura, ok? Vamos lá. Observe a figura na malha quadriculada e calcule a área e o perímetro, sabendo que cada lado do quadradinho tem 1 centímetro. Nós temos aqui uma malha quadriculada e nós determinamos o seguinte: nós determinamos que cada lado dessa malha quadriculada ela vai corresponder a 1 centímetro. Nós temos aqui 1 centímetro de lado e 1 centímetro do outro lado. E todos os lados correspondem a 1 centímetro. Isso quer dizer que nós temos cada quadradinho desse correspondente a 1 centímetro quadrado. Pronto. A ideia aqui é que nós possamos determinar inicialmente a área. Mas como é que eu vou encontrar a área? Você vai me perguntar novamente. Professor, não tem medidas aí. Eu não tenho nenhum lado que apresente medidas. Mas nós podemos encontrar. Por quê? Porque ele especificou aqui no nosso enunciado. Sabendo que cada lado do quadradinho tem 1 centímetro. 1 centímetro. E nós colocamos aqui, 1 centímetro e 1 centímetro para cada lado. Então, aqui nós temos, para o lado, vamos determinar esse lado. 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos aí 5 centímetros de lado. Então, nós podemos, a partir daí, utilizar a nossa fórmula, comprimento vezes largura. Comprimento eu representei aqui pela letra C e largura eu representei aqui por L. Viu? Para isso, vamos determinar quem é esse comprimento. 5. Né? Nós determinamos que esse comprimento corresponde a 5 centímetros. Não posso esquecer a unidade de medida, por quê? Porque ela aparece lá. Então, professor, não escrevi, mas quando aparecer o resultado lá, lembre que ele vai ser necessário para colocar a unidade de medida. E vamos determinar aqui a largura. Vamos observar aqui a nossa largura. 1, 2, 3. Aliás, a largura da figura. Né? Vamos determinar aqui a largura da figura, que corresponde a 3 centímetros. Nós temos aqui a largura da figura correspondente a 3 centímetros. Pronto.
Determinamos quem é comprimento e quem é largura. Agora vamos substituir lá na nossa forma. A área é igual. Eu tenho quanto de comprimento? Professor, eu tenho 5 centímetros. Vezes, vamos multiplicar pela largura. Quem é a largura? 3 centímetros. Então, basta que eu multiplique 5 centímetros vezes 3 centímetros. Quando eu multiplicar 5 vezes 3, eu vou determinar qual é a área. 5 vezes 3 corresponde a 15, que dá o quê? 15. Professor, ó, faltou multiplicar a unidade de medida. Então, eu poderia multiplicar aqui, ó, centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Está aí. Então, nós temos 15 centímetros quadrados para a área. Ok? Como a figura não apresenta uma quantidade grande de quadradinhos, nós poderíamos também fazer esse cálculo utilizando a contagem. Lembrando que a contagem ela é eficaz, ou ela vai ser favorável para a gente, quando eu não tenho uma grande quantidade de quadradinhos para serem contados. Aí não fica confuso, nem cansativo e nem corre o risco de você esquecer cada um deles. Mas se você utilizar a contagem, lembre que cada um dos quadradinhos corresponde a 1 centímetro quadrado. Então eu tenho 1 centímetro quadrado, vamos contar, né? 1, 2, 3 centímetros quadrados, 4, 5, 6 centímetros quadrados, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Está aí, ó. Nossa área corresponde a 15 centímetros quadrados. Tudo bem? Até aí vamos lá. Ora, ele pede para determinar também o perímetro. Então vamos determinar o perímetro dessa figura. Aí segue outro questionamento, né? Que você pode lembrar lá da aula anterior, se alguém disser, professor, mas nós só temos 2 medidas. E a ideia de perímetro é a soma dos lados da figura. E essa figura é um quadrilátero, tem 4 lados. Então eu tenho que ter 1, 2, 3, 4 medidas. E nós temos as 4 medidas. Observe. Esse lado é paralelo a esse, corresponde à mesma medida. Ó, para confirmar, 1 centímetro, 2, 3, 4, 5 centímetros. Então, nós teríamos aí 5 centímetros. Aqui do lado, ó, é paralelo, né? Nesses 2 segmentos verticais. Nós temos, então, ó, a mesma medida. Só para confirmar, 1, 2, 3. Temos aí 3 centímetros. Pronto. Então, nós temos agora um quadrilátero com todas as suas medidas. O que é que diz a ideia ou o cálculo do perímetro? Soma dos lados do polígono. Então, se nós já temos todas as medidas, vamos somar 5 centímetros mais 3 centímetros mais 5 centímetros mais 3 centímetros, que é igual. Viu? Outra ideia que me surgiu aqui, aliás, uma dúvida que foi tirada, né, de um aluno que questionou o seguinte: professor, quando eu fui fazer aqui a soma dos lados, eu não coloquei na ordem que o senhor colocou aí, ó, 5, 3, 5 e 3. Eu coloquei dos valores iguais, 5 mais 5, 3 mais 3. Vai alterar o meu resultado? Ideia lá da adição, né? Claro que não. A soma das parcelas não vai alterar a soma, viu? Então, ó, desculpe, a soma não. A ordem das parcelas não vai alterar a soma, viu? Eu posso aqui, ó, somar 5 mais 5, 10, 6 mais 6, 3 mais 3, 6, 10 mais 6, 16. Ou eu posso somar aqui também, ó, 5 mais 3 dá 8, 8 mais 5 dá 13, 13 mais 3 dá 16. Viu? Então, nós teríamos aí 16 metros, desculpem, 16 centímetros de perímetro. Então, seria o contorno todo da figura correspondente a 16 centímetros. Tudo bem? Então, determinamos aí tanto o
perímetro como a área desse retângulo dentro da malha quadricular. Então, vamos lá. Ora, calcule a área e o perímetro das figuras na malha abaixo e responda o que se pede. Nós temos uma malha quadriculada, não é isso? E nós temos duas figuras, uma figura amarela e uma figura verde. Aí nós vamos ter que determinar a área e o perímetro de cada uma delas. Inicialmente, vamos determinar a área da figura amarela. Observe que uma estratégia que nós poderíamos utilizar de maneira direta é a contagem, né? Nós temos que determinar aí a quantidade de quadradinhos amarelos que formam a nossa figura amarela. Nós temos aqui, ó, através da contagem, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos aí a nossa área correspondente a 6 quadradinhos, viu? Nós temos agora aqui que determinar a área da figura verde. Na figura verde, eu percebo aqui que nós já temos um retângulo, né? Lembram lá como determinar a área de um retângulo? Para determinar a área de um retângulo, basta que a gente determine quem é o comprimento e depois multiplique pela largura. Comprimento vezes largura. Vamos ver se conseguimos fazer isso, né? Aqui nós poderíamos fazer da seguinte forma. Determinar o comprimento. Nós temos 1, 2, 3. Não é isso? E aqui nós temos a largura 1, 2. Basta multiplicar agora comprimento vezes largura e determinar qual seria a nossa área. Nós temos 3 metros vezes 2 metros. 3 vezes 2 é igual a 6. Então, nós teríamos aí 3 vezes 2, 6. Né? Falei até metro, nem tem unidade de medida. 3 vezes 2, 6. Então, nós teríamos aí 6 quadradinhos verdes, representando a área da figura verde. Ou, de maneira bem simples, poderíamos fazer a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós teríamos aí 6 quadradinhos verdes. Então, determinamos a área da figura amarela e determinamos também a área da figura verde. Observe que, apesar das duas figuras serem diferentes, nós temos aí uma mesma área para os dois. Os dois correspondem à mesma área ocupada. Seriam 6 quadradinhos. Pronto. Vamos lá determinar agora o perímetro. Para determinar o perímetro, não é isso? Eu tenho que lembrar que o perímetro é a soma dos lados de um polígono. Então, eu tenho que determinar a quantidade de lados que cada uma dessas figuras tem. Vamos lá primeiro para a figura amarela. Eu já percebo aqui que a figura amarela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Não é isso? E nós temos que determinar a medida deles aqui. Basta que eu conte cada tracinho desse, cada segmento, que vai formar o lado do quadradinho. Cada tracinho desse vai me dar a ideia da medida desses lados. Então, nós vamos ter aqui, quando eu determino aqui, 1, 2, 3, aqui eu vou ter o quê? 3 lados, aqui eu vou ter 1, 2, 3, mais 3 ladinhos, aqui eu vou ter 1, 2, aqui 1, 2, vou ter aqui 2, aqui eu vou ter 1, aqui mais 1, aqui mais 1, aqui 1, 2. Não posso esquecer o último aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lados. Vamos lá. Agora basta somar. Vamos somar então. 3 mais 1 mais 2 mais 1 mais 1 mais 1 mais 2
mais 3. Vamos conferir se a quantidade de lados corresponde à quantidade de parcelas. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está aí, confere. Então, temos a medida dos 8 lados que formam a figura. Esse octógono, polígono de 8 lados. Então, nós temos o seguinte. Vamos determinar agora o perímetro somando a medida desses lados. Vamos lá, somando. 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 1, 7. 7 mais 1, 8. 8 mais 1, 9. 9 mais 2, 11. E 11 mais 3, 14. Então, nós temos aí o nosso perímetro, o perímetro da figura amarela, correspondente a 14 ladinhos de um quadrado desse. Então, nós temos 14 para o perímetro. Vamos agora determinar o perímetro de verde. Ora, para determinar o perímetro de verde, aqui se tornou até um pouco mais simples, né? Nós temos aqui, 1, 2, 3, determinamos aqui 3, aqui 1, 2, aqui nós temos 1, 2, 3, aqui nós temos 1, 2, 2. São 4 lados, ou seja, é um quadrilátero, eu vou ter uma soma de 4 parcelas. Então, vamos lá. Ora, somamos 2 mais 3 mais 2 mais 3, que é igual. Somamos, então, todos os lados. Eu tenho aqui uma adição. Observe que eu tenho uma adição com 1, 2, 3, 4 parcelas e tenho uma figura com 4 lados. É um quadrilátero. Então, aí confere. A medida correta, agora vamos somar. Ora, 2 mais 3, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 3 dá 10. Então, nós teríamos aí, o perímetro corresponde a... O perímetro da figura verde corresponde a 10 tracinhos de um lado do quadradinho. Ok? Então, vamos lá. Aqui eu já posso observar algumas coisas, né, em relação a isso. Eu fiz a seguinte pergunta. Quais observações podemos fazer em relação à área e o perímetro? Para responder ela, vamos para o seguinte slide. Nós temos aqui o cálculo feito, onde nós encontramos. E, para responder, nós podemos afirmar que, através da observação, nós temos duas figuras que apresentam mesma área, porém apresentam perímetros diferentes, né? Figuras que apresentam a mesma área, porém perímetros diferentes. Então, nós podemos afirmar o seguinte, que duas figuras geométricas planas com formatos diferentes podem ter a mesma medida de área e perímetros diferentes, né? Os formatos diferentes, a área deu igual, porém o perímetro deu diferente. Vamos ver se essa ideia se segue se a gente mudar a figura. Aí eu trouxe figuras diferentes aqui. Calcule a área e o perímetro das figuras na malha abaixo e responda o que se pede. Inicialmente, nós vamos determinar a área da figura lilás. Observem aí. Vamos determinar. Para determinar a área da figura, aqui o que temos que fazer é a contagem, né? Então, nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a área dessa figura corresponde a 7 quadradinhos. Pronto, vamos lá. E agora a área da figura marrom. Vamos contar a área da figura marrom também. Contagem aqui é o mais indicado para determinar essa área. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A área da figura marrom corresponde a 7 quadradinhos. Vamos determinar agora o perímetro da figura lilás. Lembrando que o perímetro é a soma dos lados do polígono. Então, nós temos que determinar todos os lados do polígono. Vamos determinar aqui, eu tenho 1, 2,
2 segmentos. Aqui eu tenho 1, 2, aqui também eu tenho a medida 2. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1, e aqui do lado eu tenho 1. Aqui eu tenho mais 1, aqui eu tenho 1, 2. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu teria 4. Então, para calcular o perímetro dessa figura lilás, basta que eu some. Então, vamos somar. Não é isso? E quando eu somo todos os lados, eles vão corresponder a 14. Vamos lá, só conferindo. Aqui nós temos 2, mais 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8 mais 2, 10, 10 mais 4, 14. Então, nós temos 14 ladinhos aí, que corresponde ao perímetro da figura lilás. Vamos agora determinar o perímetro da figura marrom. Ora, vamos determinar aqui a quantidade de lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, agora a medida. 1, 2, 3. Nós temos 3. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5. Aqui, ó, nós temos 1. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4. 4. Aqui nós temos 1, 2. 2. E aqui nós temos 1. Vamos somar agora. 3 mais 5 dá 8. 8 mais 1, 9. 9 mais 2, 11. 11 mais 4 dá 15. 15 mais 2 dá 17. 17 mais 1 dá 18. Então, o perímetro da figura lilás corresponde a 14. Determinamos aqui, ó, todas as medidas agora da figura marrom, para determinarmos o perímetro da figura marrom. E a soma dessas medidas vai corresponder, a soma dessas medidas vai corresponder a 18. Nós temos aqui, ó, 3 mais 5, 8, 8 mais 1, 9, 9 mais 2, 11, 11 mais 4, 15, 15 mais 2, 17, 17 mais 1, 18. Repetindo a mesma afirmação, quais observações podemos fazer em relação à área e o perímetro? Seria a mesma, né? Que duas figuras geométricas planas com formatos diferentes podem ter a mesma medida de área e perímetros diferentes. Então, vamos lá. Eu trouxe agora algumas situações para a gente poder entender melhor cada uma das situações anteriores. Observe a malha abaixo, considerando cada quadradinho como uma unidade de área. E responda. As figuras que ocupam a mesma área também ocupam o mesmo perímetro. Nós temos aqui figura 1, 2, 3 e 4. Para a gente saber, nós precisamos determinar aqui a área de cada uma dessas figuras, não é isso? Para a gente saber se elas vão ocupar a mesma área e também o mesmo perímetro. Então, vamos lá. Ora, vamos determinar primeiro aqui a área. Vamos determinar a área da figura 1. Então, utilizamos a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos, então, a área correspondente a 7 quadradinhos. Na figura 2, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. A área corresponde a 6. Na figura 3, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 8. E na figura 4, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, dois triângulos, corresponde à metade de um quadrado. Então, nós temos aqui, ó, 1, 6 mais 1, 7. Então, nós temos aí duas figuras que apresentam a mesma quantidade de área, a figura 1 e a figura 4. Então, ó, nós vamos fazer o seguinte. A figura 1, ela apresenta a área correspondente a 7 quadradinhos e o perímetro dessa figura corresponde a... Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
nós teríamos o perímetro igual a 16. A figura 4, nós teríamos aqui também utilizando a contagem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teríamos a figura 4 com a área correspondente a 7 quadradinhos, porém o perímetro corresponde a 10. Então, as figuras que ocupam a mesma área também ocupam o mesmo perímetro, nossa resposta aí seria não, ocupam perímetros diferentes. Temos a situação 2, observe aí a situação 2. As figuras desenhadas em cinza na malha quadriculada abaixo, nós temos a figura 1, a 2, a 3 e a 4. Quais dessas figuras em cinza têm a mesma medida de perímetro? Ora, para isso, nós precisamos determinar o perímetro de todas. Não é isso? Então, vamos lá, determinar o perímetro de cada uma das figuras. Nós temos aqui, 1, 2, utilizando a contagem, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí nós teríamos o perímetro correspondente a 12. Vamos utilizar aqui a soma, né? Nós temos, 1, 2, aqui nós temos 1, 2, 3, aqui nós temos 1, 2, aqui nós temos 1, 2, 3, e agora é só somar, 2 mais 2, 4, 3 mais 3, 6, 4 mais 6, 10. Então, vamos agora nesse utilizar aqui a soma também. 1, 2, 3. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4. Aqui nós temos 1, 2, 3. Basta somar agora. 3 mais 3, 6. 4 mais 4, 8. 6 mais 8 é igual a 14. E a última, nós vamos fazer a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aí nós temos aí, 14. Quais das figuras em cinza têm a mesma medida de perímetro? A mesma medida de perímetro tem a figura 3 e a figura 4. É isso? Figura 3 e 4. Com essa situação 2, nós finalizamos a nossa aula. Espero que tenha deixado uma ótima contribuição para vocês e continuem estudando. Tchau!